meus amores, que maravilha estarmos aqui em um novo momento de estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler sobre a nova era, que o Evangelho nos traz com riquíssimos ensinamentos. E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos e elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de instrução. Que os bons espíritos se façam presentes, nos inspirando com bons pensamentos e com vibrações salutares. Que nós possamos compreender os ensinamentos que a espiritualidade nos permite e que nós tenhamos sempre o concurso dos irmãos benfeitores, nos orientando por um caminho de luz, de amor e de fraternidade. Que assim seja. Então nós vamos ler o primeiro parágrafo. Para quem está acompanhando a nossa leitura desse estudo, nós estamos no item 9, Instrução dos Espíritos, a Era Nova. Então eu vou ler esse trechinho e aí a gente continua conversando sobre esses ensinamentos. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol, destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então a proposta da nova era é a de renovação da nossa moral. E essas transformações, elas se iniciam através de Moisés, com a apresentação dos 10 mandamentos, mesmo que ainda sendo trazido sob uma linguagem de um Deus cruel que castiga, sobre uma linguagem ainda muito primitiva, que era a linguagem que aqueles povos entendiam. Mas essa linguagem, ela é reformulada a partir de uma proposta mais amorosa, mais fraternal, que o nosso querido Mestre Jesus vem trazendo com os seus ensinamentos e com o seu exemplo, E conforme nós já estudamos nos vídeos anteriores, o Espiritismo ele vem trazendo os esclarecimentos e vem nos instruindo para que a gente compreenda essa necessidade de transformação mais íntima, que começa lá no nosso interior, através da nossa reflexão sobre os nossos atos, sobre as nossas condutas morais, sobre os nossos pensamentos, e comece a compreender que nós estamos passando por um processo de regeneração e que nós somos atuantes nessas transformações que nós devemos colocar em prática nos nossos dias e nas nossas ações. E continuando nessa leitura que nós estamos aqui, vamos para o próximo parágrafo que diz: a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito.
que é exatamente o que a gente falou, né? Moisés veio abrindo o caminho, trazendo a palavra, né, e ensinando os 10 mandamentos. Jesus veio trazendo o amor através das suas ações, né, e mostrando que os 10 mandamentos eles podem ser praticados sobre essa perspectiva mais fraternal, sobre uma perspectiva em torno do amor, da caridade, da solidariedade. E o Espiritismo ele chega instruindo, né, trazendo os esclarecimentos, tirando o véu da ignorância que nós carregamos por longos períodos, e através desses esclarecimentos a gente consegue ir fazendo as nossas transformações através de uma verdade reveladora. E dando sequência à nossa leitura, nós temos: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Então, nesse parágrafo, o Espírito Fenelon ele vem nos esclarecendo que as transformações que nós precisamos fazer antes, né, da questão material, ela deve ter um olhar voltado para a moral. Então, nós precisamos transformar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa conduta moral, né? Deixando para trás aquele olhar mais embrutecido, aqueles sentimentos mais primitivos e colocando em prática um novo despertar, o despertar de novas virtudes, de um olhar mais amoroso, fraternal, dentro da caridade. E aí que entra a questão onde ele fala que cada um com a sua missão, né? E cada um com o seu trabalho. Então, que a gente consiga identificar dentro de nós quais são as nossas transformações. Neste momento, né, nós estamos passando por um processo de transformação íntima, né? Ao mesmo tempo em que o planeta Terra está passando por um processo de regeneração, estamos todos juntos nessa caminhada. Só que não é eu querer olhar as transformações do outro, né? É olhar para mim, para o meu interior, e identificar quais são aquelas imperfeições que eu ainda preciso transformar dentro de mim. E essa é a nossa missão. A nossa missão neste momento é de nos transformarmos moralmente, né? E aí, a partir dessa transformação, nós começamos a despertar virtudes que estavam lá dentro de nós, que muitas delas nós sequer conhecemos ainda, a gente não sabe que possuímos grandes virtudes, né? A gente sabe que tem virtudes, mas a gente não sabe o potencial das virtudes que nós carregamos, porque a gente ainda não chegou de encontro a todas elas. A gente conhece uma virtude aqui, outra ali, a gente vai se conhecendo e se identificando com as qualidades que nós possuímos. Mas aquelas virtudes mais puras, aquelas virtudes mais intensas, a gente ainda não conseguiu despertar dentro de nós. Tanto prova disso que nós ainda sentimos raiva, mágoa, tristeza, rancor, né? E quando nós conseguirmos despertar as virtudes que existem dentro de nós, mas que ainda não nos encontramos com elas, então todos esses sentimentos menos dignos, eles serão substituídos por sentimentos mais nobres, pautados no amor e nos ensinamentos de Deus. Então, a nossa missão nesse momento é trabalhar essas transformações em nós e identificando, né, na nossa caminhada quais são as imperfeições que a gente precisa transformar
para liberar o acesso para essas virtudes que ainda precisam florescer no nosso íntimo. E é com esse despertar das virtudes que a nossa missão ela vai se ampliando, né? Porque aí tu começa a colocar em prática os bons sentimentos, né? As tuas qualidades, o amor, o olhar fraterno, a caridade, a solidariedade. E aí a nossa missão ela vai se ampliando cada vez mais, né? Porque nós vamos assumindo o comprometimento de sermos cada dia melhor. Essa responsabilidade nós já carregamos conosco. Nós temos o dever de sermos cada dia melhores do que nós já somos. Só que nós só vamos ter o despertar dessa consciência quando nos libertarmos de todas as vicissitudes, de todos os apegos terrenos que não nos conduzem por um caminho bom. Então, com esses esclarecimentos, eu vou encerrar o nosso estudo de hoje. Espero que nós continuemos firmes e fortes nessa jornada, nos transformando, conseguindo nos conhecer cada vez mais, identificando as nossas virtudes, as nossas qualidades e também as nossas imperfeições, porque é só ao identificar essas imperfeições que nós conseguimos realizar as transformações que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos propõe e que nós consigamos sempre ter esse olhar amoroso para os ensinamentos de Deus, trazendo para os nossos dias a prática de cada ensinamento do Mestre Jesus, assim como ele fez, exemplificando, né? Agindo com amor e com muita sabedoria. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a nossa prece final. Elevamos os nossos pensamentos a Deus e fechamos os nossos olhos, agradecendo ao nosso bondoso Pai por essa oportunidade de instrução. Que os bons espíritos continuem junto de nós, nos inspirando com bons pensamentos e tornando os nossos lares agradáveis com suas presenças e com suas companhias cheias de amor e fraternidade. Que esse elo que nos conecta com os nossos mentores possa se fazer firme cada vez mais através do nosso estudo, através dessa conexão que nós geramos com a espiritualidade, pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nós coloquemos em prática esses ensinamentos e que o amor seja o hábito dos nossos dias. Que assim seja. Eu agradeço a presença de todos, nós ficamos por aqui e até o próximo estudo.